Aleluia. Cumprimento os irmãos, cada um nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como sempre, motivo de muita alegria estar falando da palavra do Senhor. Assim como a pastora disse, muitos correm atrás de profetas, de profecia, mas nós que estamos aqui na casa, nós sabemos que o dono desta casa, ele se faz presente em todos os cultos. Então nessa noite vamos abrir o meu e o seu coração para a gente receber a palavra do Senhor nesta noite. Talvez nessa noite não seja aquela palavra que você queira ouvir. Eu sei que é um culto de louvor e adoração, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para falar que você vai voltar a caminhar nesta noite, que você não vai ficar parado nessa situação. Então eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias aqui no livro Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Que o título diz assim: a cura de um paralítico de Betsaida. Amém. Glória a Deus. Nesta noite abra o teu coração para receber, para ouvir a voz do Senhor nesta noite. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 5, diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há uma próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Quanto tempo ele estava enfermo? 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é-te lícito levar a cama? E ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que era Jesus que o que curava. Amém. Pode assentar os irmãos nessa noite. Nessa noite eu venho falar deste homem que ele tinha uma enfermidade, e essa enfermidade era que ele era paralítico. Então eu fui pesquisar o que significa uma pessoa paralítica. O que é uma pessoa paralítica? E o que eu encontrei é uma pessoa que está paralisada, não consegue se mover de lugar, de algo, ou por alguma doença, ou por algo que tem acontecido na vida dela. Então nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para falar que Ele vai te tirar desse lugar onde você está paralisado. Ele vai pegar na sua mão nessa noite e vai te fazer andar mais uma vez. Então a palavra do Senhor fala que em Jerusalém
estava tendo uma festa. Enquanto isso, Jesus foi até este lugar, até essa fonte, né, que é chamada, que fica em Betesda. E fala que neste lugar havia várias pessoas enfermas, doentes de várias enfermidades. Pessoas que coxa, pessoas cegas, pessoas de todos os tipos de enfermidade. E grande era a multidão naquele lugar. Então Jesus chega naquele lugar e fala que ele vê esse homem que estava paralítico, ou seja, ele estava parado, paralisado. E a palavra de Deus fala que ele estava paralisado há 38 anos, no mesmo lugar. Há 38 anos esperando o seu milagre. Há 38 anos da mesma forma, esperando o seu milagre. E a palavra de Deus fala que um anjo vinha então, agitava aquelas águas onde ele estava, onde as outras pessoas enfermas estavam. E a palavra de Deus fala que quando o anjo agitava aquelas águas, a primeira pessoa que entrasse ali naquela água, depois de ser agitada, ficava curada de qualquer enfermidade. Então eu fico pensando, há quanto tempo ele viu outras pessoas indo na frente dele sendo curada? Há quanto tempo ele estava ali naquele lugar e via outras pessoas, talvez com as mesmas enfermidades, sendo curada antes dele? Há quanto tempo ele esperava que alguém pegasse na mão dele e levasse ele até aquele lugar de cura? Mas na palavra de Deus fala que ninguém fazia isso por ele. Na palavra de Deus fala que ele estava ali sozinho. Porque quando Jesus chega nele e pergunta para ele: você quer ser curado? Interessante que eu lendo essa palavra, eu perguntei ao Senhor, que pergunta interessante. Ele conhecia aquele homem, ele sabia há quanto tempo aquele homem estava ali. E Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Aí, mas é claro que ele queria ser curado, ele estava ali fazia 38 anos. E o Senhor me falou assim, que tem lugares que a gente fica, é porque a gente quer ficar. Tem lugares de dor, tem lugar que a gente não sai do lugar, é porque a gente quer ficar ali. Porque a palavra do Senhor fala que quando Jesus encontra com ele, depois que ele é curado, e fala assim: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite: você quer ser curado? Você quer sair dessa situação a qual te paralisa? Você quer sair daquilo que aflige a tua alma? Você quer sair dessa situação? Um tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu, Ariane, me encontrava numa situação a qual eu mesmo me colocava, numa situação de humilhação, numa situação em que eu era humilhada, desprezada, e eu fiquei nessa situação há mais de 2 anos. E uma vez o Senhor levantou um servo e perguntou e falou assim para mim: quanto tempo mais você vai ficar nessa situação? Quanto tempo mais você vai ficar sofrendo? E essa pergunta o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite. Quanto tempo mais você vai ficar nessa situação? Quanto tempo mais você vai ficar nesse lugar de derrota? Quanto tempo mais você vai ficar sendo humilhado? E essa pergunta o Senhor me fez um dia, e Ele me fez lembrar, e eu nunca mais esqueci. Nessa escolha que eu tinha feito, que eu estava fazendo, de humilhação, e era um ciclo. Era humilhação, chorava, estava ali. Era humilhação, derrota, eu estava ali. Aí eu me deparei igual esse homem. Quanto tempo mais? Esse homem tinha 38 anos. E eu tinha 2 anos que eu estava nessa situação de choro, de derrota, de humilhação. Às vezes as pessoas olham para mim e para você, mas não conhecem a tua história. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e vê a gente rindo, vê a gente abraçando, e não sabe por que a gente faz isso. Quando eu estava passando por essa situação, não tinha ninguém que vinha me abraçar e falar: vai ficar tudo bem, vai passar, Deus é contigo. Então se eu abraço hoje, se eu falo hoje, é porque eu não tive isso.
Então não fique chateado, não fica triste. Não ache estranho quando alguém lança as palavras de bênção na sua vida. Não ache estranho quando alguém fala vai dar certo. Não ache estranho quando alguém fala você vai conseguir. Porque Deus sim levanta pessoas na minha e na sua vida para falar vai dar certo. Você é alguém, você vai conseguir. E assim como tinha acontecido comigo algum tempo atrás, o Senhor falava comigo através dessa palavra. Com você foi 2 anos, mas com este homem ele havia 38 anos, o mesmo ciclo. Talvez tinha dias que ele estava bem, já tinha aceitado. Eu vou ficar aqui nessa situação, eu vou morrer aqui mesmo, meu milagre não vai chegar porque eu não consigo ir sozinho. Mas tinha dias talvez que ele tentava chegar até aquele tanque. E aquele tanque quer dizer milagre, porque dentro daquele tanque acontecia milagre. O anjo chegava ali e agitava as águas, e o primeiro que chegasse ali era curado. Então o Senhor me fez lembrar com essa pergunta: queres ficar curado? Uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que não consegue se libertar de um ciclo. Aí eu pergunto para mim e para você: ela quer ser curada? Sim ou não? Sim. Uma pessoa que está sofrendo, que tem alguma coisa afligindo a alma dela, o Senhor pergunta para ela: você quer ser curado? Qual seria a resposta dele? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Sim, Senhor, eu não consigo sair dessa situação. Sim, Senhor, me socorre porque eu não consigo sozinho. Mas aí ele fala para o Senhor, ele olha: Senhor, não tem ninguém que pegue na minha mão. Senhor, não tem ninguém que me ajude. Senhor, não tem ninguém que olha para mim e vê o meu pedido de socorro. Mas o Senhor fala para mim e para você: eu sou o Deus que te vê. Amém. Eu sou o Deus que não te abandona. Eu sou o Deus que não te deixa só. Amém. Talvez ninguém via aquele paralítico ali sofrendo ali naquele tanque, mas o Senhor me diz e fala para mim e para você: ei, filho, eu te vejo. Filho, eu conheço a tua dor. O Senhor está falando para pessoas aqui nesta noite: eu conheço a tua dor, meu filho. Às vezes você não consegue falar com a tua boca, às vezes você não consegue se expressar. Mas do mesmo jeito que Deus viu aquele paralítico sozinho, sem ninguém que o ajudasse, o Senhor me trouxe aqui para lembrar a mim e a você nessa noite que Ele é o mesmo Deus, que Ele não abandona ninguém. Aquele Deus, aquela ovelha que se perdeu no meio do caminho, que se desviou da presença, que estava longe do propósito do Senhor. O Senhor nessa noite está pegando as ovelhas nesta noite, está curando as suas feridas, está colocando nos seus ombros, está pegando nos seus braços, está dizendo: ei, filho, quando você não conseguir mais andar, eu te carrego. Quando você não conseguir mais caminhar sozinho, eu mesmo vou ao teu encontro. Ei, filho, quando ninguém mais olhar a sua dor, a sua tristeza, mas o Senhor fala nessa noite: eu sei o que está aí dentro. Eu sei aquilo que paralisa, eu sei aquilo que te deixa triste, eu sei aquilo que paralisa a tua vida, eu sei. Assim diz o Senhor nessa noite: eu sei aonde dói. Eu sei aquilo que paralisa, aquilo que te deixa triste. Eu sei aquilo que vem na sua mente quando você acha que você não vai mais conseguir. O Senhor está falando para você nesta noite: eu sei, meu filho. Aquele paralítico há 38 anos, gente, 38 anos é muitos anos, é uma vida. 38 anos da mesma forma. 38 anos sofrendo do mesmo jeito. 38 anos chorando pela mesma coisa. 38 anos sofrendo pela mesma coisa. O Senhor pergunta: você quer ser curado nessa noite? Você quer sair dessa situação? Então o Senhor, com seu amor, a sua misericórdia, vai lá e fala ao paralítico: ei, levanta
e anda. Pega a tua cama, levanta e anda. É o que o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que está doendo, eu sei que você não conta para ninguém aonde dói. Mas eu sou o Deus que vejo tudo e sei de todas as coisas. Eu sou o Deus que conhece o teu coração. Eu sou o Deus que conhece o teu deitar e o teu levantar. O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite. Eu sei, meu filho, o que você chora, o que te aflige quando você deita para dormir e quando você acorda. Eu sei. O Senhor nessa noite está falando. Eu sei do teu deitar e do teu levantar. Eu sei. Assim diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Talvez você está passando por uma dor, por uma paralisia, não sei quanto tempo. Para este homem foi 38 anos. Mas talvez na sua vida só você e Deus sabe. Só você e Deus sabe aquilo que você não consegue romper sozinho. Mas assim como Deus falou ao paralítico, você está curado. Mas lembre, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então o Senhor chama a mim e a você para voltar lá atrás, para lembrar aonde foi que nós caímos. Aonde foi que nós paramos? Aonde foi que nós deixamos de fazer a vontade dEle? Onde foi que nós pecamos e nos afastamos da presença do Senhor? Porque o Senhor, Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos da presença dEle. Você acha que o Senhor se alegra? Estava feliz com a situação deste homem há 38 anos sofrendo? Era vontade de Deus que ele estivesse há tanto tempo nessa situação? Porque a palavra de Deus fala que ele chega e vê várias pessoas. E ele olha para aquele homem e ele sabe há quanto tempo ele estava naquela situação. Tem desertos que o Senhor nos coloca. Tem provações que o Senhor nos coloca. Tem dores que o Senhor nos coloca. Mas tem coisas que nós mesmos, pelas nossas escolhas, nos colocamos naquela situação. Tem coisas que sou eu e você, com as nossas escolhas, com as nossas decisões, que nos colocamos no lugar de dor, de aflição. Tem dores, tem marcas, tem choros. Assim como eu passei, porque eu escolhi, hoje eu posso falar. Porque eu escolhi, mas não era o que o Senhor tinha para mim. Tem dores, tem marcas, porque eu escolhi viver aquilo, mas não era o que Deus tinha para mim. Então, se você está passando por algum momento assim de dor e de aflição, não é o que Deus quer para você. Tenha em mente que Deus nos testa, que Deus não coloca em provações, mas é igual a irmã falou, se a gente cair é para a gente se levantar melhor. Se você está passando por algum deserto que a mão do Senhor te colocou, é para você sair melhor dela, é para você sair com a experiência, é para você sair com testemunho. Mas se for a mão do Senhor que te colocou ali naquela situação, ali naquele lugar, mas se for a minha, a sua escolha que te colocou em alguma situação, o Senhor fala nesta noite, você quer ser curado? Você quer sair dessa situação? Se levanta. Se levanta, porque como foi muito falado nesta noite sobre vitórias, sobre dores e vitória no final da prova. Então é isso que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Pode estar doendo, pode ser difícil, mas o final é um final de vitória. Se você se levantar, pegar na mão do Senhor e crer nessa palavra, se você sabe que essa palavra é com você, se você viu que essa palavra está falando ao teu coração, pega a tua cama, levanta e anda. O Senhor está falando nessa noite, pega a tua cama, levanta e anda. Mas aí talvez você esteja falando, como? Se eu não tenho força, eu não consigo. Mas assim como Jesus pegou aquela ovelha, colocou em seus ombros e ela foi carregada, é assim que Ele vai te levantar. Não é na sua força, não é no seu tempo, não é na sua vontade. É na infinita misericórdia e do amor do Senhor. Talvez você não consiga sozinho,
Mas o Senhor nessa noite, Ele vai pegar na tua mão. Ele vai te ajudar a caminhar mais uma vez. Ele vai te dar força para te levantar mais uma vez. Você vai caminhar mais uma vez. Porque não, esse final não é para a morte. Essa morte não vem para te matar. O Senhor está falando igual falou para Lázaro. Lázaro estava morto. E Jesus falou assim: ainda bem que eu não estivesse lá. Ainda bem que eu não estivesse lá. Porque quando ele chegar nesse cenário de deserto, de morte, meu filho, se você pudesse contemplar, meu filho, que eu tenho preparado para a tua vida. Se você pudesse contemplar o milagre que eu tenho para fazer na tua vida. Lázaro estava morto há 4 dias, já não existia mais nada. Mas aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que é poderoso, ele já tinha determinado: eu vou ressuscitar. O Senhor está falando nessa noite: eu vou ressuscitar. Ainda que esteja morto, eu vou ressuscitar. Ainda que seus olhos já acabou, já não tenha mais jeito, o Senhor fala para mim e para você: eu vou ressuscitar, porque Ele é poderoso para ressuscitar. Ele é fiel para ressuscitar. Então nessa noite eu espero que essa palavra tenha falado aos nossos corações, assim como falou no meu. Eu também não consigo pregar meia hora, 1 hora. A gente está aqui para aprender. Mas que essa palavra venha gerar vida no coração, gerar esperança. Que você não está nessa situação para sempre, não é para sempre. Aquele homem ficou 38 anos, mas chegou o dia do milagre dele. Jesus chegou na vida dele. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vou estar colocando o hino. Glória a Deus.